uma pergunta grave, severa, importante, que não é muito a desse canal fazer esse tipo de coisa, mas também compreendemos que tem uma responsabilidade social nesse momento. E a pergunta de Franciele Almeida: professor, o senhor pode falar um pouco sobre sua opinião do novo curso de graduação em psicanálise da Uninter Paraná? Isso. Márcia Teixeira, querida Márcia aí do Rio de Janeiro, saudades tuas, já fizemos aí seminários e enfim, tantas conversas, né? O professor, boa noite, foi liberado pelo MEC, Ministério da Educação, bacharelado em psicanálise. Você sabe se procede essa informação? Márcia, infelizmente, só no escopo de um MEC como hoje nós temos, né? Um MEC bizarramente desinteressado do Enem, desinteressado da qualidade, né, da educação no Brasil, a gente pode ter a aprovação, né? Parece que é uma coisa confirmada, de um curso de graduação em psicanálise. Gente, isso não. Vou ser rápido aqui, depois a gente entra nas considerações, né, nas argumentações. Não caia nesta cilada. Não faça esse curso. Isso é uma piada de mau gosto, feita por pessoas que desconhecem completamente a matéria e que estão aí querendo explorar você, né? Explorar a boa-fé, né? Das pessoas que acham que vão fazer um curso de graduação em psicanálise e daí elas vão se formar, né, nesse curso, vão concluir esse curso e vão ser o quê? Psicanalistas? É isso? Você faz um curso de 4 anos e daí você se torna psicanalista, um curso de graduação universitária. Não é isso que o Freud dizia, né? Não é isso que se pratica na maior parte dos países do mundo. E a psicanálise sempre se colocou, né, como um saber laico, né, como um saber que depende de uma formação anterior, né, e que é conduzido na sua transmissão por psicanalistas. Para começar, né, uma universidade ela tem outros propósitos, né, o propósito de ensino, propósito no nosso país, né, é mais grave ainda, porque os cursos assim de psicologia eles são habilitantes, né, eles autorizam assim a prática clínica, né? Então esse curso de psicanálise ele autoriza a prática clínica. Se for, tem que fechar já, gente. Tem que fechar, entendeu? Há aqui uma manifestação, né, do movimento, da articulação das entidades psicanalíticas brasileiras, que é um movimento muito interessante, que une aí, então, vocês podem ver, são 20, 30 associações históricas de psicanálise, ligadas, bom, às diferentes tradições, ao Lacan, ao Freud, ao Jung, tudo bem, mas existe uma forma de transmitir a psicanálise e que os psicanalistas convencionaram, né? Quer dizer, ela não vai ser regulada pelo Estado, ela não vai se transformar numa profissão. Então esse movimento, ele periodicamente se reúne quando a gente tem projetos de lei, que são mais ou menos recorrentes, que querem instituir a profissão de psicanalista. Não é uma profissão, gente. Vocês vão dizer, não, mas então o que é? Então, a psicanálise tem esta prerrogativa, esta peculiaridade, se vocês quiserem, né, de se apresentar como assim, controlada difusamente pelos psicanalistas e suas associações. Isso traz dificuldades como essa que a gente está enfrentando. Mas esse movimento, então, ele se posiciona regularmente dizendo não vai se tornar a profissão. Em geral, esses projetos eles estão ligados a grupos de interesse. Às vezes ligados a uma religião, às vezes a proprietários de universidades. Assim, olhar para a psicanálise como um negócio que você pode empreender, que você pode corporativizar, que você pode criar ali uma produção em série, né, anônima, você fez lá os cursos e tal, preencheu determinados requisitos. Não é assim. A formação ainda é artesanal, ela acontece em pequenos grupos, ela acontece de forma oral, ela envolve
supervisão, ela envolve estudos teóricos, ela envolve análise pessoal. Quer dizer, então vai ter uma universidade em que as pessoas elas vão ser o quê? Obrigadas a fazer análise? É isso? Porque se eu disser, não quero, então eu não passo no curso? Esse é um problema histórico que a gente tem. Nos cursos de psicologia a gente recomenda, é legal. Mas você faça a psicanálise, você pode fazer a psicologia analítica, você pode fazer qualquer terapia que te transforme, que te coloque melhor no que você está fazendo. Mas tornar isto uma coerção, uma algo assim que é obrigatório, não faz sentido. Por isso que a gente diz, a psicanálise é uma experiência ética, não experiência jurídica, não experiência moral, não experiência de... Mas então quem controla? Quem manda? Quem que é o dono? Não é assim, porque há essa tentativa, né? Como diz aqui, né? O comunicado desse movimento da articulação das entidades psicanalíticas brasileiras. Nós, do movimento Articulação das Entidades Psicanalíticas Brasileiras, que reúne há mais de 20 anos instituições que têm como ponto central sustentar a psicanálise como prática leiga e laica, manifestamos nossa preocupação com a divulgação recente de um curso de psicanálise oferecido pela Uninter em nível de graduação e com titulação de bacharelado. A proposta de tal curso diverge de princípios básicos da formação de psicanalista, que deve ser sempre singular e permanente, com um investimento contínuo que não se restringe aos modos acadêmicos, e determinada grade curricular. Reduzir a formação analítica ao conhecimento de teorias e técnicas, prometendo que em 4 anos, cumpridos determinados quesitos, todos estejam aptos para a prática psicanalítica, contradiz o conceito de ensino e de transmissão na psicanálise. Eu acrescentaria assim, ensino, transmissão e formação, né? Em psicanálise. A formação em psicanálise, aqui continua, decorrente da análise pessoal, da leitura crítica da teoria e das reflexões clínicas, se dá sempre de modo singular, não cabendo em programas fixos e comuns para todos, em um tempo pré-determinado. A oferta desse curso desconsidera essa especificidade da formação do psicanalista e negligencia a formação do psicanalista praticada há mais de 100 anos em todo o mundo. Quer dizer, então não é que por que não se exige um diploma? Por que ela não tem que ser nem de medicina ou de psicologia? Porque ela é praticado de forma leica e laica, sem a jurisdição do Estado. Não é por isso que pode qualquer coisa, né? Não pode. E de onde que a gente fala para dizer que não pode? Como psicanalistas, né? Então, essa é a forma, vamos dizer assim, de transmissão e de reconhecimento entre pares. O campo da psicanálise, assim como o movimento articulação, são caracterizados pela diversidade, né? Ou seja, não pensamos exatamente igual. Fato que comemoramos, tendo como ponto em comum conceitos psicanalíticos de base que delimitam o campo. Entre eles, a singularidade no processo de formação, que se dá um a um, portanto, então, no tempo de cada um. Um vai precisar de mais tempo de supervisão, de mais tempo de análise, de mais estudo. O outro vai precisar de menos. Ah, mas quem diz isso? O próprio sujeito em análise, mas com a sua instituição de pertencimento ou de referência, mas com o seu grupo de trabalho, mas com aqueles com os quais a gente se forma. A gente não se forma sozinho e também não se forma com uma instituição, vamos dizer assim, anônimas, com regras, vamos dizer assim, protocolares, como a gente tem na universidade. Que possibilita, então, estabelecer com o saber um modo de relação que diverge daquele propiciado pela transmissão efetuada nos moldes acadêmicos. Vejam só, não é uma antinomia, dizer, não, os moldes acadêmicos, elas são uma coisa que a gente tem que excluir. Não, eles são só diferentes. Academia é uma coisa, inclusive a pesquisa em psicanálise que a gente advoga, defende, pratica, ela é suplementar à formação. A gente vai na universidade, temos vários cursos, sim, são cursos de especialização, de extensão, são cursos de estudo sobre o Freud, sobre o Lacan, mas veja, gente, tudo isso pode fazer parte de uma formação. Mas formação é muito mais do que isso. A formação vai incluir essa relação, né, que estão aqui se especificando, com a formação que tem que ver com o singular, tem que ver com as transferências, né,
Como é que cada um chega na psicanálise? Pelo seu próprio percurso. Às vezes vem por um professor, às vezes vem por um supervisor, às vezes vem pela sua experiência de divã, mas tudo isso, né, vai sendo então respeitado no trâmite da coisa. Não tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, passou, prova. Quer dizer, é bastante diferente e por isso não cabe mesmo. Desse modo, vimos a público a alertar quanto à falta de rigor verificado na proposta desse bacharelado, repudiada por todos os abaixo-assinados. E aí vocês têm, vão lá no site, né, mas tem a LEF, Escola de Psicanálise, a POA, de Porto Alegre, o Círculo Brasileiro de Psicanálise, vários estados, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, o SED Sapientai, os fóruns do campo lacaniano, você tem aí o corpo freudiano, o laço freudiano, muitas associações. Quer fazer uma formação? Procura um desses lugares, procura pessoas que estiveram ou estão associadas com essas instituições, porque elas não são, vamos dizer assim, as únicas que detêm então o patrimônio e a prerrogativa de transmitir a psicanálise. Não são, mas historicamente elas vieram antes. Então é um critério importante a gente levar em conta. É um critério importante a gente entender assim como se formou aquele que está nos transmitindo a psicanálise, né? Em que associação, com que psicanalistas? Ele se formou com psicanalistas? E a gente vai dizer, mas como saber quem que é um psicanalista? Os psicanalistas se reconhecem entre si. Essa é a regra, né? E eles estão dizendo, nós não reconhecemos esse tipo de iniciativa. Por quê? Porque ele é feito às expensas, né, desta lógica que comanda esta comunidade, né? Mas o problema, quer dizer, espero realmente que o Inter ponha a mão na cabeça, perceba a bobagem que está fazendo, a contra-propaganda que tá mobilizando contra si, né? E retire isso e faça outras iniciativas no campo da psicanálise, faça cursos de estudo sobre Freud, Lacan, são autores, pertencem ao patrimônio mundial, qualquer um pode estudar, qualquer um pode ler e deve ler e conhecer, mas isso é diferente de habilitar-se para a prática, né? Quer dizer, garantir a formação daqueles que estão passando ali por aquele percurso. Bom, pensando que isso talvez seja uma tendência cada vez mais recorrente na psicanálise brasileira, que está em expansão, que tem mais gente praticando, mais gente procurando formação, o que é ótimo, que a gente deve, enfim, apoiar, inclusive nesse novo suporte, né, que são os cursos online, que são... Agora, formação online não dá, gente, percebe? Curso, sim. Estudar, sim, super legal, tem vários bacanas, mas não imagine que isso possa, né, ser realmente uma formação como psicanalista. Então, pensando nesse tipo de imbróglio e nos diversos casos assim que a gente constata má fé, enganação, golpe mesmo, né, eu pensei aqui em 8 pontos para reconhecer aquilo que é uma proposta, vamos dizer assim, não psicanalítica de formação. Os 8 podem se combinar, às vezes mais outro, mas são pontos intuitivos, né? São pontos para leigos, para qualquer um, assim, bater o olho e entender que aquilo é suspeito. Não quer dizer que não seja, mas atenção, procure se informar, procure levantar o histórico, quem são aquelas pessoas, né? Onde se formam? São psicanalistas? Como é que estão falando daquilo? Né? Então, anúncio, põe no Google, venha cá, faça o curso em 3 anos e tenha uma profissão. Não é assim que a gente fala desta coisa, né? Isso já é fora. Mas, para ser mais específico, eu vou então colocar 8 pontos para, sim, abra o olho e os ouvidos. Tipicamente, né, começa assim, é um curso, é um tipo assim de psicanálise, venha se tornar psicanalista, mas não coloca o nome dos psicanalistas. Por quê? Tem que colocar um nomezinho. Põe aqui. Por quê? Porque o nome indica publicamente quem é aquela
pessoa. O nome permite que a gente diga, aquela pessoa fez formação ali, passou por lá, sim, a comunidade precisa disso para entender e receber, acolher, repudiar, tratar desse projeto. Mas isso não é muito institucional. Exatamente. Tem que pôr o nome e a implicação daquelas pessoas ali, né? Quer dizer, é o seu percurso que está sendo transmitido. Mas eu não quero pôr o nome, ponto negativo. Segundo, não fala, né? Não qualifica, não apresenta, né, de forma mais circunstanciada, né, a formação dos psicanalistas ali envolvidos, seja no corpo dos ensinantes, seja no corpo dos supervisores, quando tem supervisores, seja, e aí é pior, né, quando você tem um corpo de analistas. Venha fazer psicanálise nesse grupo e aqui você vai então ter que fazer uma análise pessoal, faça e tem que ser com esse grupinho. Não. A escolha do seu analista é uma escolha transferencial. Tem que ver com você, tem que ver com as tuas identificações, empatia, suposições de saber, tem que ver com a liberdade que cada um deve ter para escolher seu analista. Então faça aqui porque tem uma... já é algo que a gente pode dizer assim, meio problemático. Mas, bom, em alguns lugares você vai até encontrar práticas semelhantes. Tudo bem, vai somando aí. Então, não põe o nome dos envolvidos, não traz a história, né, daquela instituição, as suas vinculações e a história das pessoas que estão ali implicadas no projeto, né? 2 pontos negativos. Não separa formação em psicanálise, Bildung é a palavra, né, de especialização, extensão, curso, pesquisa, aprimoramento. Tudo isso. Você pode dizer, tá ok, tá valendo. Usou a palavra formação, né, você está dizendo o seguinte, você vai entrar num percurso para praticar a psicanálise. E aí, então, portanto, você vai ter que supervisionar seus casos, você vai ter um tipo de ensino também que para alguns é diferente, né, do que acontece na universidade, você vai ter a experiência pessoal de análise, e daí cada modelo de formação vai acrescentar outras coisas, né? Vai ter cartel, vai ter passe, não vai ter horas de supervisão, tudo bem, né? Mas usou a palavra formação em psicanálise, ou então vou te habilitar para atuar como psicanalista, sem separar isso de curso, pesquisa, universidade, ponto negativo. Abra os ouvidos, isso pode ser uma encrenca. Quarto elemento suspeito. Menciona coisas como leis, diplomas, carteirinhas, eu já vi isso, com esses olhos que a terra há de comer, carteirinha de psicanalista, hino do psicanalista, se formou como psicanalista, canta lá um hino, código de ética dos psicanalistas. Não seja enganado. É uma comunidade ética, justamente ele não seguia por essa razão, né, do código de ética, que é um código no fundo moral. Mas a psicanálise está lá. Inclusive, isso acontece, né, no caso dessa proposta, né? Faz parte do Código Brasileiro das Ocupações. Então, se é uma ocupação, é uma profissão. Se é uma profissão, está regulamentada. Se está regulamentada, eu tenho que ter quem é que está habilitado para exercê-la, que então, legalmente é um curso ou outro curso. Não tem isso na psicanálise, gente. Tô sendo claro, assim, não tem relação com o Estado. A gente para olhar do Estado, uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com fins lucrativos às vezes, mas não tem essa de estar sendo regulamentada. Quinto ponto. Típico. Traz qualificativos adjetivantes para o termo psicanálise. Tem o quê? Que é segmentação de mercado, né, gente? Então, psicanálise cristã, psicanálise evangélica, psicanálise budista, psicanálise integrativa, psicanálise, trilogia psicanalítica, psicanálise estrutural. Então, a gente tem um apreço pelo significante, é simples assim. Só chama psicanálise.
psicanálise com criança. Não, tudo bem, psicanálise com psicótico, tudo bem, mas aí não é um tipo, não é uma modalidade de psicanálise. Psicologia analítica, em Jung, é outra modalidade. Esquizoanálise, é Deleuze, é outra modalidade, né? Psicanálise tem essa estratégia, né, histórica, que sabe-se lá por quem foi pensada, de apresentar-se dessa maneira minimalista. É só psicanálise. Inclusive quando a gente entra, não, mas tem o lacaniano, tem o winnicottiano, tem François Doutor, tem a Klein. Isso não são qualificativos adjetivantes no mesmo sentido. Por quê? Porque todos estão referidos à experiência do Freud. Chamava-se o quê? Psicanálise. Né? Não tinha adjetivo, não tinha... Às vezes ele dizia, não, é um tipo de psicologia profunda. Tá, tudo bem, mas aí é o campo no qual a psicanálise se insere, que envolve outras práticas. Tudo bem, mas tentou se apresentar assim, vendendo um produto novo, né? Psicanálise da programação neurolinguística, psicanálise do Alfa Romeo Centauro, unicórnio. Bicho, sai fora, não é, entendeu? Sexto, combinam psicanálise com outras técnicas, né? Então, vamos dizer assim, psicanálise em hipnose, psicanálise em massagem tântrica, psicanálise e treinamentos autógenos, psicanálise motivacional para empresas, psicanálise... Já viu, né? Quer dizer, o mesmo problema anterior, só que agora conjugado, né, com a tentativa de autonomizar, né? Quer dizer que a psicanálise, mas tem essa variedade que é da ideia é nossa, né? Daí a gente inventa essa que é nossa propriedade, a gente comanda e tal. E o uso de técnicas combinadas é histórico, conhecido, faz parte, né, aí da psicanálise, as invenções as mais diferentes, Grodek, né, fazendo os pacientes teatralizarem suas doenças, tá tudo valendo, mas isso não cria um negócio chamado psicanálise do hipnotismo. A única separação relevante que o Freud estabelece aí é entre psicanálise e um método catártico desenvolvido por ele e Breuer, que era um método sugestivo, né? Veja só, você pode até fazer essa linha divisória, né? Psicoterapias sugestivas, psicanálise tem ali uma diferença a respeitar. Sétimo ponto de atenção, né? Anuncia seus serviços como parte de uma universidade, de forma online, de maneira, vamos dizer assim, a fazer então como se fosse um capítulo, né, de uma instituição outra qualquer. Né? Pode ser uma empresa, pode ser uma fundação, pode ser uma universidade, pode ser o que for, mas a psicanálise faz parte, né? A gente tem um departamento de psicanálise, né? Temos o departamento de saúde, temos o departamento de RH, temos o departamento de psicanálise. Não funciona quando isso é feito de forma online, né? É muito legal para curso, né? Como a gente já falou, mas muito cuidado porque a maior parte, né, desses discursos, ainda hoje no online, a gente não estabeleceu um certo consenso. Esse vídeo, a iniciativa da articulação, então, é um pouco nesse sentido, a gente tentar fazer algumas bordas, né, que não sejam excludentes, né, que não sejam assim para pôr para fora, que eles não podem pagar cursos em instituições que são caras. Bom, vamos pensar bolsas, vamos pensar como a gente inclui essas pessoas. Tornar a psicanálise farinha não vai ser uma prática para resolver isso. Concorda? Tem que ser por um outro caminho, talvez mais difícil, mais complexo, mas nós temos que fazê-lo, né? Tornar a psicanálise mais acessível, né? Aliás, esse canal tem isso no seu horizonte. E, finalmente, a proposta, né? Quer dizer, quando ela se apresenta assim, ela não faz menção, ela não se liga, ela não cita, ela não menciona nenhuma das associações ou dos movimentos históricos da psicanálise. Veja, esse é um elemento entre 8. Outras coisas antes e talvez piores, né? Mas, de fato,
a psicanálise é uma experiência que ela se transmite pessoalmente, né? Então ela vem do Freud para aqueles que fizeram análise com Freud, para aqueles que fizeram análise com aqueles que fizeram análise com o Freud. É uma transmissão que envolve uma certa genealogia. A gente discute muito isso, se essa genealogia é a única forma de poder, né? A única forma de autoridade, a única forma de associação que a gente deve cumprir e seguir, né? Há cismas, há divisões, né? Mas veja, essas divisões elas são internas, né, ao movimento. Né? Você criar alguma coisa e ocultar, portanto, o teu lugar na história, né, como é, de onde você veio, não é legal. Todo mundo tem uma história, todo mundo não deve ter vergonha, não precisa escondê-la, né? Quando a gente faz isso numa prática como a psicanálise, né, em que a gente oculta esse elemento, né, isso é desaborador. Né? Isso é desaborador enfim, estão postos aqui 8 recomendações para localizar um engano, um equívoco, né, em termos de informação, e vamos discutir mais a abertura, né, a popularização, se vocês quiserem, o acesso à psicanálise. Não vai ser desse jeito, tá? Que vocês quiserem mais notícias críticas e protestativas, clique aqui no Aqueronta Movebo. Esse rio que corre devagar, né, que você transmite aí há mais de 100 anos. Vamos respeitá-lo um pouquinho? E ela vai devagar, a gente faz a travessia. Pode demorar mais. Né? Não assim, 4 anos vendido na baciada. Né? Tchau, tchau, gente. Beijo, abraço, aperto de mão. E que Lacan nos proteja.